Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha, livro Palavras de Vida Eterna, lição 27, Liberdade em Jesus. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Disse o apóstolo Paulo, com indiscutível acerto, que para a liberdade Cristo nos libertou. E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro, pintam-no à feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço dos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhe sofrem o alvitante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz, sem recorrer à justiça. E ninguém se faz mais livre que ele. E ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes. Ensinou-nos assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte sublime do cativeiro consciente às nossas obrigações diante do Pai Excelso. Nas sombras do eu, a liberdade do que faço o que quero, frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão e a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Graças a Deus. E diante desta belíssima lição, que traz um material vasto para a nossa reflexão, para ver como é que nós estamos nos conduzindo na vida. Será que estamos pedindo que seja feita a vontade do Pai? Ou estamos na rebeldia do eu quero? Porque Jesus aqui esteve demonstrando a sua obediência e o seu amor ao Pai, nos ensinando como deveríamos nos conduzir na vida. E passaram-se tantos milênios e ainda nos arrastamos e não fazemos aquilo que Ele nos ensinou.
mas o seu coração é tão magnânimo, tão misericordioso, que todos os dias Ele nos permite, com a permissão também do Pai, que estejamos aqui para fazermos os nossos aprendizados e a nossa melhoria. Então, que nós possamos sim fazer aquilo que nos compete, os nossos deveres que nos comprometemos no plano espiritual, e fazendo acima de tudo a vontade de Deus nosso Pai. E assim, diante de todo esse refletimento, que nós estejamos abertos a tudo aquilo que escutaremos na tarde de hoje, para que possamos olhar para nós mesmos e fazermos a nossa transformação. Que o processo é de evolução e a melhoria depende de nós. Sê com a nossa Ana Virgínia que nos trará o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Envolve-a na Tua luz e no Teu amor, inspirando e intuindo, para que ela possa trazer aquilo que nós precisamos escutar. Abençoa a nossa Daniela, que nos trará o estudo do Fonte Viva na tarde de hoje. Que ela também esteja envolta no Teu amor, inspirada e intuída por Ti, para realizar essa tarefa. E assim, Senhor, sê conosco hoje e sempre. E em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de Maria de Nazaré, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Tem que usar esse também, né? Usa esse e esse. Usa esse também. Tá. Vamos ver aqui. Boa tarde a todos. Bem, hoje nós vamos falar, antes de mais de nada, queremos agradecer mais uma vez ao plano espiritual, a Deus, a Jesus, a todos aqueles que velam por nós, por confiar em cada um de nós por aqui estarmos nessa tarde, né? Por esse estudo que será passado, porque por motivo de palestra a gente não troca no momento como um encontro, né? Mas que a gente possa sair daqui um pouquinho diferente, um pouquinho melhor do que a gente entrou na tarde de hoje nesta casa. E agradecidos somos também por aceitar essa casa, nos aceitar da maneira que somos, né? Ainda muito vacilantes na fé, ainda com as nossas fragilidades, ainda morais, emocionais, mas aqui estamos, né? Representando, sendo elemento, representando através da palavra, Jesus, né? Vamos dizer assim, com toda a sua história, com toda a sua literatura, e que a gente possa ser fiel a Ele, como aos amigos espirituais que nós iremos trazer nos livros que a gente vai utilizar na tarde de hoje. Bem, o tema da tarde de hoje é o capítulo 2, itens 1 e 2, onde fala da vida futura. E vamos ler um pouquinho, vamos ler o item 1 e um pouquinho do item 2. Vão outros itens ainda, o 3, mas a gente vai ficar retido nisso, senão a gente vai ficar lendo muito o Evangelho. Item 1. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus:
Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes que sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Graças a Deus. Bem, então vamos aqui ao estudo propriamente dito. Tá dando para ouvir legal, né? Minha voz é mais alta. Isso aqui me incomoda, mas tudo bem. Então vamos ver que a compreensão da vida futura propicia os homens em como encarar as tribulações e as vicissitudes da vida terrena. Né? E Jesus fala: o meu reino não é deste mundo. Né? Porque nós vivemos num mundo que não é só a verdade. E o mundo, o reino de Deus, o reino de Jesus, é um reino de pura verdade. É um reino que não pertence ao terra-terra. É um reino, né, além desses nossas paixões, desses nossos vícios, dessas nossas, ainda, como diz aqui, anomalias, desses nossos defeitos. É um reino, é um local, vamos dizer assim, se a gente pode dizer como um local, né, que não tem essa fragilidade que ainda encontramos no mundo terreno aonde vivemos, que é esse mundo que é um mundo com as suas dificuldades, por motivos de precisamos aprender. Viemos para nos tratar, viemos para aprender, viemos para melhorar. Tivemos uma grande chance da reencarnação. E então, nós aqui estamos, né? Vivendo tribulações, vivendo sustos, vivendo grandes emoções, umas boas, outras não, mas vivendo e tentando ver como no decorrer da nossa vida, dos nossos anos de experiência de vida, com o decorrer dos nossos estudos da doutrina espírita, como nós nos encontramos, como estamos ou não amadurecendo diante desses fatos. Como estamos ainda muito reativos ou não, eu já paro e penso, ou ainda me encontro muito reativo diante de determinado fato. Então, Jesus quis mostrar a Pilatos exatamente isso. Eu trouxe a verdade. Meu reino não é deste mundo. Então, e esse ensinamento nos mostra que se nós conseguimos
conseguirmos viver essa verdade, exercitar essa verdade, exemplificar essa verdade, porque o exemplo é uma coisa muito importante na vida da gente, né? Um filho, uma criança, ou até um adulto, ele muitas das vezes, ele olha para a gente e tira na gente a questão do exemplo. Então, se nós nos comportarmos de maneira escorregadia, né? Aquele adulto que escuta muitas das vezes a gente colocando palavras que são trazidas por esses espíritos benditos e por Jesus, fala, ué, o que a Ana aprendeu até o dia de hoje, né? Quanto mais dentro da casa, né? Nós trabalhando na assistência social, trazemos um fato, vamos dar um pequeno exemplo. Trazemos um fato do nosso dia a dia aí que repercutiu há pouco tempo na televisão. Aí vou eu, né, fomentar aquele caso falando porque tem que ser, porque é assim, não, a violência é para ser exercida assim, e aí, poxa, não corresponde a nada daquilo que eu estou estudando, a nada daquilo que eu devo falar. Então, o que acontece com aquela criatura que está ali me escutando, vindo todo sábado na casa, estudando? Ué, mas não é isso que a doutrina espírita passa para a gente. E a Ana está colocando uma situação como essa, tão distorcida. Então, são esses cuidados que quando Jesus disse, mais uma vez, reforçando que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? É exatamente isso, que a gente siga em porta realmente estreita, mas no caminho do bem. Porque a gente vai conseguir encontrar o melhor lá atrás, no final, né? Eu até outro dia escutei de uma pessoa falando, dei um exemplo, um testemunho meu, aí falando com uma psicóloga, ela falou assim, eu falei, poxa, essa situação é a luz no fim do túnel. Aí ela virou para mim e falou assim, não, essa situação é a luz no início do túnel, já está tudo certo, né? Então, quer dizer, é só a gente caminhar. Então, a gente se agarrou numa coisa que a gente está vendo que vai dar certo, que é do bem, que é pro bem de todos, a gente tem que seguir, a gente tem que caminhar, porque até o dito é a verdade. Então, vamos seguir aqui. Jesus se refere a Pilatos dizendo que ele não é o rei por agora, né? O que ele queria mostrar, quando ele teve esse diálogo com Pilatos, foi que ele é do mundo espiritual, né? Mas devemos eleger a sua realeza, porque ele reina soberano em nossos corações. Jesus veio para dar testemunho, como nós falamos até esse momento, da verdade e trazê-la. E que a verdade, o que é isso? Que a verdadeira vida é a do Espírito, que todos somos irmãos e que temos um só Pai, que é Deus. Então, a verdadeira vida que nós temos é a vida do Espírito. E o que nós estamos retendo no nosso aprendizado para que possamos melhorar essa nossa parte espiritual, que é o que Jesus traz para nós,
sabendo que nós temos um Pai grandioso e soberano, para que, quando nós sairmos desse plano material e passarmos para um outro plano, a gente possa falar: eu fiz isso, 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 isso e isso de melhor, não consegui fazer isso, isso e isso, mas isso eu já fiz de melhor para o meu progresso espiritual. Isso vai ficar marcado, isso vai ficar assinalado na minha história espiritual. Então, quando eu tiver uma possibilidade de uma reencarnação, aquilo já está aprendido. Eu posso ainda no plano espiritual lapidar um pouco mais, com certeza, e tentar sanar, e tentar voltar a toda uma cartilha para poder aprender aquilo que eu desencarnei e não consegui aprender nesse plano. A importância de se falar da vida futura é porque é o fim que se destina. Então não temos como fugir da vida futura, né? A vida futura pertence a todos, nós aqui estamos nesse momento, mas a vida futura nos espera, né? Então nós temos, é como se fosse uma festa. Vamos lá, vamos preparar uma festa. E nesse dia eu pretendo estar bem, ou uma viagem, pretendo estar bem. Pretendo que tudo saia bem lá, com as pessoas que lá eu vou encontrar, com as pessoas que comigo propriamente dito, quando lá adentrar. Então o que eu tenho que fazer, né? É preparar tudo aquilo de melhor para aqueles com quem eu vou encontrar e principalmente para mim, para quando eu chegar lá, eu não causar decepção naquela festa e não causar decepção aos outros que ali se encontram, que vão compartilhar comigo. Então, é mais ou menos a vida futura, falando numa maneira bem simplória, né? É mais ou menos isso, né? O que eu quero encontrar lá? Não quero encontrar carinhas feias para mim. Você não fez isso? Não, já vou encontrar, a gente já sabe que encontra. Mas eu prefiro encontrar mais sorrisos, entendeu? Ou tentar, pelo menos, falar assim: nós te compreendemos. Ai, que consolo, né? Mas a gente tem que estar preparado para essa vida. Então, o que é a vida, né? Qual o propósito que eu tenho para a minha vida? Gente, eu vou ler já o que o Espiritismo diz o que é a vida. Mas o valor do propósito. Quando a gente perde o valor do propósito na vida da gente, eu tenho esse propósito, né? Às vezes a gente utiliza a palavra sonho, a gente fala objetivo, seja o que for. Mas nós temos que ter um motivo para viver. Ou melhor, temos que ter muitos motivos para viver. Mas se a gente não acha muitos motivos para viver, que a gente se apegue a um. Por quê? Porque o mundo está passando por uma transformação muito grande. E essa transformação, ela está arrastando situações que eu, com a minha idade, eu não via assim tão gritante, né? A mudança do clima, absurda. Animais morrendo assim, queimados, cenas assim, a violência, a guerra que não adianta que ninguém desmorona uma força daquela, né? Não acaba as guerras. Aí você fica, se você não tem um propósito de vida, como é que você vai viver?
O que você está tirando disso tudo? É complicado. Não, peraí, calma. Às vezes a gente encontra pessoas que falam, eu não engravido. Botar filho no mundo desse, aí eu penso comigo. Aí eu já cheguei a questionar, a colocar para a pessoa assim, e se seu filho for uma pessoa que venha transformar esse mundo? Porque eu coloco se, porque nós sabemos que esses espíritos que estão se preparando para reencarnar é justamente para isso, para mudar, fazer essa mudança nesse mundo, para tornar o mundo melhor, né? Então, e a gente se apega também com a compaixão dos que estão reencarnando nesse momentozinho, em que é um número imenso de espíritos reencarnando com transtornos que às vezes a gente nunca ouviu o nome desse transtorno, de uma síndrome, né? E que se refere, na maior parte das vezes, à parte mental. Por que será? Vamos lá atrás na história do mundo que a gente acha explicação. Então, é uma quantidade absurda de crianças autistas, crianças com DI, crianças com TDAH, mas com uma classificação muito comprometida, crianças Down. Às vezes a gente acha, a gente não vê criança Down. Não vê? Vai para a porta de uma clínica terapêutica para você ver. Bebezinhos assim. Então, e pais sorridentes, pais felizes, quer dizer, aquele espírito aceitou aquele ser para si. Então ele veio, né? E esse paizinho, essa mãe, quando for para essa vida, essa próxima vida, né? Aceitando aquele, lutando por aquele que veio comprometido dessa forma, que é um motivo tem e bem sério para isso, né? Para ele vir com essa dependência, né? do outro. Então, você veja como vai ser recebido no plano espiritual. Então, a gente ainda tem que incentivar aquele pai, reforçar aquele pai. Eu tenho um filho especial, então a gente chega, quantas vezes a gente chora, quantas vezes já teve em luto quando recebeu o laudo. Foi luto. Então, até por eu trabalhar com a parte pedagógica, ter um filho que tem problema cognitivo, olha aí. Então, eu me acabo para poder oferecer a ele tudo de melhor. Eu não tô me orgulhando de nada disso não, tá? Mas eu vi que Jesus só dá a cruz. Aprendi muito com essa criança. Eu já tenho um filho de 32 anos, mas esse pequeno, eu aprendi muito que Jesus só dá a cruz que a gente carrega mesmo. A gente pode passar o tempo chorando, mas com força para superar. Uma hora essa lágrima seca, você dá por fim, chega, basta e você segue. Então vamos lá. Então o que é a vida segundo o Espiritismo? A vida é um efeito da ação de um agente sobre a matéria e que o espírito é imortal. Então, essa é a explicação da vida segundo o Espiritismo. Quantas criaturas, eu vou botar aqui que é mais fácil, que eu fico aqui no som do que aqui embaixo. Quantas criaturas limitam suas vidas com medo de ir além? Não vou não, mas não vou fazer não, eu não vou passar esse concurso, ou tentar esse trabalho, ou isso, ou aquilo. Se você vai fazer um concurso, tem 14 vagas, são não sei quantos disputando aquilo ali. Ou você vai para uma fila, assim, essas agências de emprego, né? Poxa, a fila dá voltas. Poxa, mas não tem tantas
oportunidades, eles não estão oferecendo tantas vagas. Mas espera aí, aquelas que estão sendo oferecidas vão ser preenchidas. A mesma coisa é o concurso. Então, por que você não pode ser um escolhido dali? Por quê? Ah, porque eu não estou bem preparado? Ah, porque eles estão pedindo não sei que para poder entrar para aquela firma e eu não tenho. Mas às vezes você, na entrevista, você se comporta de uma maneira tal que você corresponde à verdade. É aquela ali que eles querem. Não é só o teu currículo belíssimo de estudo. De quantas coisas, digamos uma cozinheira, de quantos restaurantes você participou. Não, como é você? Então, como você está se colocando para o outro, a verdade que você está passando para o outro acreditar em você. Então, muitas vezes a gente tem medo de avançar. A gente tem medo de fazer um trabalho dentro da casa espírita. Aí eu não sou capaz. Mas não faço mesmo, não vou conseguir, a minha mediunidade não dá, isso que eu estou fazendo não é verdade. Na mesma mediúnica, então, só misericórdia, porque as pessoas, Dr. Herman explica, ele tem assim, aquele amor dele de falar, tá vendo, meu filho? Não poderia ser você nunca, é a sua mediunidade. Você é assim, assim, assim. Você poderia trazer um espírito completamente oposto a você, entende? Então, são essas coisas que a gente tem que acreditar, porque quando nós estamos prontos, o plano espiritual mostra, a vida mostra para a gente. E é isso que a gente tem que crer. Embora falando da vida após a morte, ainda vem como um enigma que nos coloca temor. Morreu, vai morrer. Ah, meu Jesus, como a gente chega? Como vai ser? Dói, não dói? São as perguntas, os sentimentos que a gente pode imaginar. As sensações. E essa visão do mundo repercute nos nossos valores. Como assim? A vida é uma só, deixa eu beber quanto eu quiser, deixa eu cair. A vida é uma só, gente. Vamos curtir. Estoura o dinheiro todo que tem. Vamos gastar. Vamos nos divertir. Vamos correr com o automóvel. Então, a gente inverte os valores. A doutrina espírita não passa isso para a gente. A vida não é uma só. Eu tenho uma pessoa na família, parente do meu marido, um amor de pessoa, Não pode ser mais amigo, mas para ele a vida é uma só. Então ele bebe, escorrega no carnaval, aquelas coisinhas assim, aquelas datas mais... Mas, gente, tirando isso, ele é uma pessoa espetacular. Mas ele não crê em outra vida. Ele não crê. Ele é independente de qualquer religião, não é ateu. Ele fala, ai meu Deus, ai Jesus, mas ele crê numa força, uma coisa, mas em outra vida não. Nós acabamos, como foi dito agora, nos apegando à vida material. E no Livro dos Espíritos, na página, nas perguntas 958 e 959, das penas e gozos futuros. Meu Deus do céu, qual é a cor? 445. Aqui, marquei com esse aqui. O nada e vida futura. Por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. O nada não existe. Muitas vezes a gente fala para a criança assim, por que eu não posso fazer, se ela não quer que eu faça isso? Por que não quer que pegue? Não quer que pegue nada, nada. Ou não, né? Muitas vezes, não. Mas não, porque não, nada, não. Não tem nada de concreto que aquela criatura ouça naquela explicação sua. Porque o nada
Não existe. E se o não está sendo dito, ele tem que vir acompanhado com uma explicação. 959. De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Em todos os tempos, o homem se preocupou com seu futuro para lá do túmulo, e isso é muito natural. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte, com efeito que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito. As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Gente, isso aqui é longo, tá? Se vocês quiserem ler em casa completa, são as perguntas 958 e 959. Então, a gente pode ver que nós já aprendemos tudo isso, só que nós não nos lembramos. E às vezes, quando nós vamos estudar uma coisa dentro nos núcleos de estudo, né, da casa, livro dos Espíritos, livro do Evangelho, o que for, a gente fala engraçado. Às vezes você nunca estudou aquele livro. Isso me é familiar, porque você tem uma recordação, né, lá de trás. Mas felizmente a gente não se recorda das nossas vidas. Outro dia a colega estava comigo lá na obra social falando assim: você já imaginou se eu me lembro que eu escorracei Jesus? Eu não sobreviveria. Eu não teria vontade nem de reencarnar. Agora, no momento do reencarne, você apaga essa situação, mas acontece que lá você se lembra muito bem. Mas aquilo é trabalhado em você para que quando você chegue aqui, trabalhado em nós, né? Para quando a gente chega aqui, a gente apaga isso e vamos embora com a nossa vida. Vamos aprender aquilo que a gente deixou, não bater, não escorraçar Jesus, não fazer, não matar, né? Querer ser um ser diferente, um ser melhor. No livro Depois da Morte, na parte da introdução, na página 13, na introdução, esse livro, Depois da Morte, de Leon Denis, ele diz assim: a dedicação da obra dele. Mas em toda parte, problemas se levantam. Em toda parte, no vasto teatro do mundo, dizem certos pensadores, o sofrimento reina soberano em toda parte. O aguilhão da necessidade e da dor estimula a roda sem freio, a oscilação terrível da vida e da morte. De toda parte, eleva-se o grito de angústia do ser que se precipita no caminho que conduz ao desconhecido. Para ele, a existência parece apenas um perpétuo combate. A glória, a riqueza, a beleza, o talento, reinados de um dia. A morte passa, abate essas flores brilhantes e deixa somente hastes sem frescor. A morte é o ponto de interrogação colocado constantemente diante de nós. A primeira das perguntas inumeráveis cujo exame preocupou, causou o desespero das idades, a razão de ser de uma multidão de sistemas filosóficos. Então a gente observa
que a grande maioria desses sistemas filosóficos é explicar o porquê da morte, né? Todo estudo que a gente faz, ou quando a gente busca não só os livros da doutrina espírita, mas outros e outros livros, eles falam muito como é que é? Livros de autoajuda, livro de como sobreviver diante de um grande sofrimento. Por quê? Porque o que pode levar à morte, ao desencarne, sempre foi uma preocupação filosófica de qualquer autor que venha se destinar a escrever sobre esse assunto. E seu propósito, de onde viemos, para onde vamos, é um outro ponto, né, que esses livros trazem para nós. De onde viemos, para onde vamos. Isso aí parece que existe um espaço, um vácuo, né, que a gente, de onde viemos, isso aqui é o fim, a finalidade da minha reencarnação. É aqui. Não foi, eu percorri tudo isso como um processo. Isso aqui eu vou colher. Isso aqui é o que eu vou levar como tudo que eu vim aprender e conseguir algumas coisas, outras não. Então, observem, não só a doutrina espírita, mas outros grandes autores, até histórias de enredos de novela ou qualquer coisa desses autores, eles firmam muito nisso, né? Na questão do passado, né? Para onde vai chegar o futuro. Por isso que às vezes é bom, até numa novela, você vê só o início e o final, porque o meio ali, aquilo enrola, e a gente não sai daquilo ali. E é mais ou menos como a vida da gente. A vida da gente, a gente sobe e desce, 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 sobe 2, desce 1, sobe 3, desce 1. Então, é mais ou menos esse mecanismo a nossa vida. E desses filósofos, desses autores, é mais ou menos, a preocupação é essa. Leon Denis ainda fala para nós aqui: dirijo aqueles que estão cansados de viver como cegos, ignorando a si mesmos, aqueles a quem não satisfazem mais as obras de uma civilização material, toda superficial, e que aspiram a uma ordem de coisas mais elevada. É sobretudo para vocês, filhos e filhas do povo, trabalhadores cuja estrada é áspera, a existência difícil, para quem o céu é mais escuro, mais frio, o vento da adversidade, é para vocês que este livro foi escrito. Então, Leon Denis, ele dedica essa obra para nós, né, que vivemos, né, nesse turbilhão de emoções, de aprendizados, de experiências, né, de muitas vezes decepções, mas que tudo faz parte desse aprendizado. O homem, quando desconhece a vida futura, dá vazão às suas paixões e acaba por prejudicar-se ainda mais, né? Nós nos apegamos à vida que vivemos. E como é que a gente se apega à nossa vida? Se lembra lá atrás, quando eu falei que a gente tem medo de viver um diferente, né? De ser um pouco audacioso? Muitas vezes na vida da gente, nós temos que ter audácia, mas uma audácia sã, né? Olha, digamos, eu quero construir uma cozinha nova na minha casa. Aí eu vou
falo, mas meu dinheiro está curto. E quando começa uma obra, você fala X, quando você vai ver, já está X ao quadrado, a despesa. Então, você fica, mas se eu não me mover, se eu não me movimentar, se eu não fazer acreditar isso dentro de mim, não vou ter a cozinha nunca. Mas uma ambição regrada, uma ambição que não vai me prejudicar quando eu passar dessa para outra vida, que eu vou ficar, olharem para mim, o que você fez para construir sua cozinha? Passou quem para trás? Não posso passar ninguém para trás. Eu tenho que conquistar toda aquela minha ambição de maneira correta, de maneira de cabeça erguida, de pouquinho em pouquinho, mas não temer em conquistar. Nós não podemos temer a nossa mudança. No final, eu vou ler para vocês uma história que vai falar exatamente disso. Engraçado. Eu deixei essa história em stand-by. Leio ou não leio? E no final eu explico todo esse movimento. No livro Céu e Inferno, no capítulo 1, o porvir e o nada, na página 11, fala para a gente assim, a doutrina, o porvir e o nada. Vivemos pensamos e operamos. Quer dizer, a gente vive, a gente pensa e a gente age. Eis o que é positivo, e que morremos não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal alternativa. Para sempre ou para nunca mais, ou tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese, essa que se impõe. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e de ser feliz. Dizei ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizei-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido, e o seu coração rejubilará. Pela crença e o nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que se não espera. Esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo. E o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo existiremos. O aqui e agora, que nós falamos ainda há pouco. Então, quando a gente vê tantos jovens entregues a drogas, e não só jovens, homens, adultos, homens com idades que a gente fala assim, mas como assim? Essa criatura nunca bebeu, o que está acontecendo? Não é? Essa criatura dá uma reviravolta nela, ou ela deixa aparecer aquilo que ela sempre acreditou, que a vida é o aqui e agora. Então, nós temos que ter conosco, né, porque muitas das vezes nós vacilamos,
nós temos que ter na fé, nós temos que ter com aquele próximo, nós temos que ter com o nosso irmão, um olhar é uma doença, é uma fragilidade. Eu tenho que esticar a mão para ele. Eu tenho e devo esticar a mão para ele. Por quê? Porque já esticaram muitas vezes para mim. Por quê? Porque amanhã podem esticar, eu vou precisar, com certeza. Por isso a importância da sociedade. Por isso a importância de nós não nos isolarmos. Por isso a importância de nós não termos vergonha de chorar. Por isso a importância de nós sermos humildes para pedirmos socorro. Seja o nosso colega, seja o plano espiritual, seja nós conosco no momento de prece ao plano espiritual. Vamos ser humildes, não vamos ter vergonha. Todos nós somos frágeis, todos, sem tirar nem pôr. Para dar tempo de eu ler, eu só vou fechar aqui rapidinho com Joana de Ângeles, que ela traz para nós que só o amor consegue construir o reino de Deus dentro de nós. Esse livro, o ser consciente de Joana de Ângeles, ela traz para nós o seguinte. Eu só marquei 2 frasezinhas. Entre as várias expressões de medo, ressalto da morte. Herança atávica dos arquétipos ancestrais das religiões castradoras e temerárias, dos cultos bárbaros, das conjunturas do desconhecido, das imagens mitológicas que desenharam no tecido social as impressões do temor das punições eternas. O pavor da morte, às vezes patológico, afigura-se tão grave que a criatura se mata a fim de não aguardar a morte. Deram para entender? A criatura se mata para não aguardar a morte. O medo é tanto dessa passagem, como eu vou passar, o que vai me levar ao desencarne, que às vezes a criatura acaba com a sua própria vida da maneira que ela acha mais fácil, menos dolorosa, para que não viva esse processo. Gente, hoje nós estamos assim, a casa, nós viemos trazer isso, eu falei, gente, não é possível. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, a casa está passando um dia hoje, meio assim, abaladinho, por conta de uma querida nossa, muito querida, posso falar, não vou citar o nome, mas que veio a desencarnar. Jovem, né? Estava internadinha. Aí, quando eu fui olhar isso aqui, eu vou ler isso aqui para todos os trabalhadores que conheceram essa nossa querida, que trabalharam com ela ou não, e pela mãezinha dela, que é tudo para essa casa também. 4 velas e uma criança. 4 velas estavam queimando calmamente. O ambiente estava tão silencioso que podia-se ouvir o diálogo que elas travavam. A primeira vela disse: eu sou a paz. Apesar da minha luz, as pessoas não conseguem manter-me. Acho que vou apagar. E diminuindo devagarzinho, apagou-se. A segunda vela disse: eu sou a fé. Infelizmente, sou muito supérflua.
As pessoas não querem saber de mim, não faz sentido continuar queimando. E um vento bateu-se sobre ela e esta se apagou. Baixinho e triste, a terceira vela se manifestou. Eu sou o amor, não tenho mais força para queimar. As pessoas me deixam de lado, só pensam em si, só conseguem enxergar a si e se esquecem até daqueles que estão à sua volta. E sem esperar, apagou-se. De repente entrou uma criança pela sala e viu as 3 velas apagadas e falou: o que é isso? Vocês deviam queimar e ficar acesas até o fim. Dizendo isso, ela começou a chorar. Não tenha medo, criança. Enquanto eu queimar, podemos acender as outras velas. Eu sou a esperança. A criança, com os olhos brilhantes, pegou a vela que restava, a esperança, e acendeu todas as outras. Então, o que a gente traz para nós na tarde de hoje? Que a vela da esperança nunca se apague dentro de nós. Nós somos potência de amor, nós somos potência de luz. Nunca desistamos dos nossos sonhos, nunca desistamos da nossa transformação, porque ela é nossa e nós podemos e merecemos transbordar luz e amor neste mundo. Boa tarde, obrigada. Bem, vamos dar início à segunda parte da reunião com a leitura do livro Boa Nova. Não, Fonte Viva. Boa Nova não, perdão, gente. Fonte Viva. Lição 139. Na obra de salvação. Porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? E a cada pergunta feita de nós para nós mesmos, seguem-se comumente o desespero, a inconformação, reclamando sob os raios mortíferos da cólera, as vantagens de que nos sentimos credores. Declaramo-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. A intemperança mental carreia para o nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiça. Isso, porém, acontece porque não somos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra da salvação. Ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente, pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando-os ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tens notícias do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A Terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva seja a sua situação,
ampara sempre e estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Agora vamos pedir aos médiuns que se posicionem para o passe. Vamos se posicionando para fazer o passe. Deus nosso Pai, Jesus nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor e paz, de equilíbrio e cura para todas nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Que nós possamos aproveitar a nossa encarnação, que nós fomos chamados, sim, na obra da salvação. Mestre, nos dá a oportunidade de encarnarmos aqui na Terra, que é um planeta ainda de provas e expiações, e encarnados estamos ainda, espíritos ainda imperfeitos, mas que tem sido dada a oportunidade da encarnação para que nós possamos trabalhar no bem, trabalhar sobre os desígnios de Jesus, deixou para nós, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Como aqui na lição diz, a humanidade é a nossa família, e cada dia é uma oportunidade bendita de aprender e auxiliar. Que nós devemos agradecer a encarnação, agradecer a nossa família, agradecer ao nosso trabalho, agradecer a oportunidade de trabalharmos no bem, na casa espírita que frequentamos, e agradecer, pois como nós não somos perfeitos, também não existe família perfeita, amigos perfeitos, trabalho perfeito. Porque nós ainda precisamos aprender a amar a Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Amar o diferente, amar a pessoa difícil, perdoar, trabalhar no bem, trabalhar com Jesus, com os amigos espirituais dessa casa. Cada um de nós que aqui estamos, temos tarefas a cumprir, tarefas que pedimos, muitas vezes imploramos por aquela oportunidade. E que na hora que aqui estamos, no momento da encarnação, encarnados, às vezes reclamamos, às vezes choramos, nos desesperamos, mas como diz aqui na lição da tarde de hoje, nós não fomos chamados para a ira, para a guerra, nós fomos chamados para a salvação de nós mesmos, através do amor entre nós. Que nós possamos agradecer sempre, cada dia que é uma oportunidade de aprender, de auxiliar, de nos melhorar, para que nós possamos, quando desencarnarmos, perdermos esse corpo de carne e formos viver a verdadeira vida, que é a vida espiritual, que é no plano espiritual, a verdadeira vida, que o nosso reino não é deste mundo, como Jesus disse, que além da encarnação há outra vida que morre, é o corpo,
o Espírito é imortal, que nós agradeçamos e aproveitemos essa bendita oportunidade de encarnarmos para nos melhorarmos, hoje e sempre. Agora vamos nos mantermos calmos e o pensamento em Jesus, para que nós possamos receber a mensagem do plano espiritual da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E ele veio, luz do mundo, pão da vida. Não trazia nada nas mãos, mas nos ensinou o caminho que nos leva ao Pai. E aqui estamos nós, espíritos rebeldes, recalcitrantes, mas com uma nova oportunidade de avaliarmos as nossas atitudes e escolhermos o melhor. Sim, todos nós que aqui estamos, temos tarefas a cumprir. E que nós possamos usar as ferramentas que Jesus nos emprestou para burilar primeiramente os nossos espíritos, aparar as nossas arestas, perdermos velhos hábitos e nos esforçarmos para adquirir as virtudes que serão valiosas no nosso caminhar. A vida é luta, sim, mas olhemos ao nosso redor. Há tantas dores para acalmar, tantas lágrimas para secar. Emprestarmos o nosso ombro amigo para aquele que quer desabafar, nos contar a sua dor, porque tudo isso faz parte do nosso caminhar. Ontem éramos nós que sofríamos, estávamos tristes e tivemos um amigo que nos acolheu e nos escutou, nos ergueu e nos ensinou o caminho do Pai. Sim, somos felizes, porque esta doutrina nos ensina como viver, aceitando as dores, não com tristeza, não com maldições, mas como uma oportunidade bendita de melhorarmos. Que o processo é esse. Temos que ter, sim, objetivos na vida, mas temos que procurar fazer todo o bem possível ao nosso alcance. Porque ninguém foi fadado para falir, mas para progredir, para caminhar. E Jesus, que é o nosso médico, o nosso mestre, o nosso pastor e o nosso irmão maior, nos ensinou o caminho. Basta que o sigamos e façamos o que ele nos ensinou. Pode não ser fácil, mas não é impossível, porque todos podem realizar isso. Então, que nós nos esforcemos para deixar o homem velho para trás e adquirir aquilo que nos é necessário para uma construção de um mundo melhor, para
contribuirmos com a paz, para distribuirmos amor com todos aqueles que de nós se aproximam. E que a paz, que nesses momentos em que estamos chegando à comemoração do nosso Natal, nós sintamos a presença dele entre nós. Então vamos vibrar cada vez melhor, para que ele se aproxime e possa nos abençoar. E nos trazer a sua paz e o seu amor, que são constantes em seus atos. E assim, meus irmãos, que cada um traga em si a esperança, a força e a coragem para vencerem o mundo. E que Deus possa nos dar a coragem necessária para que consigam esse intento. Deus abençoe a todos. Muita paz a todos os corações. Hoje, agora e sempre, graças a Deus. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por essa tarde de estudos, de reflexões, que nós possamos, sim, guardar em nossa consciência, em nosso íntimo, todos os ensinamentos que aqui foram dados nessa tarde, através do estudo do Evangelho, através das lições da Fonte Viva, que nós possamos aproveitar a encarnação, porque fomos criados para sermos bons, do bem, para progredirmos e melhorarmos a cada dia. Nós pedimos a devida permissão, Senhor, para encerrarmos essa prece, os estudos da tarde de hoje da palestra. Pedimos a Deus, a Jesus, a Dr. Herme, todos os amigos espirituais desta casa, a devida permissão para encerrarmos a prece e a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus.